Fala aí pessoal, beleza? Acabou de terminar agora no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Flamengo 1, Corinthians 0. Pelo resultado, do jeito que foi o jogo, não tenho nem o que falar para vocês, acho que pelas circunstâncias da partida, justo para nós, né? Mas pelo que foi a partida não foi nada justo, foi um amasso no primeiro tempo que o Corinthians levou. No segundo tempo tomou duas bolas na trave, defesas do Hugo, assim como foi no primeiro tempo. E o que eu posso falar é que a gente volta vivo para o jogo da volta, né? Pelas circunstâncias do jogo, era para ter sido uma goleada histórica hoje. Graças a Deus o Hugo estava numa noite inspirada, fez valer os 500 mil que o Corinthians pagou para ter ele na partida de hoje. E que bom que o prejuízo não foi maior pensando no jogo da volta, né? Acho que das derrotas que se pode ter num confronto desse de 180 minutos de jogo ida e volta, a gente teve a melhor das derrotas, perdão, que é perder de um gol de diferença, né? Então falar rapidinho do jogo aqui. Um primeiro tempo, como eu falei agorinha, foi um amasso. O Hugo Souza salvou o Corinthians. O Flamengo com uma intensidade muito alta, marcando em cima. O Corinthians não conseguia trocar 2, 3 passes e o Flamengo em cima. E foi um verdadeiro amasso. No começo do jogo, o Arrascaeta já chutou uma bola de fora da área, que o Hugo espalmou, fez uma defesaça. Depois o Arrascaeta chega também, que o Hugo defende, depois o Arrascaeta tenta cruzar e passa por todo mundo. O Gabigol quase faz um golaço de letra ali, o Hugo faz a defesa em 2 tempos ali. E eis que num erro de lateral nosso, do lado esquerdo, a gente perde a bola e o Flamengo vira o jogo lá pro lado esquerdo. O Bruno Henrique que deitou do nosso lado direito da defesa ali no Fagner. O Fagner não achou o Bruno Henrique durante o jogo inteiro hoje. E aí o Bruno Henrique dá um passe, o Hugo parece que vai tentar antecipar o cruzamento, deixa o ângulo um pouco aberto. O Alexandro percebe isso, acaba chutando e fazendo o gol. E é isso, né? Acaba o primeiro. O Corinthians, na verdade, vai acordar no fim do primeiro tempo, né? No fim do primeiro tempo sobra uma bola que o Garro chuta e o Rossi faz a defesa. Eu acho que isso é 41, 42 do primeiro tempo. Depois o Corinthians chega mais uma vez e consegue um outro escanteio. Então o Corinthians acorda muito tarde, um primeiro tempo muito ruim do Corinthians. Parecia um pouco nítido que o Flamengo entrou para jogar uma semifinal de Copa do Brasil e o Corinthians entrou para jogar, sei lá, um jogo treino, um amistoso, porque eram dois times totalmente diferentes de pegada, intensidade e vontade até no jogo. E o primeiro tempo é isso, o prejuízo não foi maior pelo Hugo Souza, que bom, né? O segundo tempo o Corinthians volta com 3 mexidas já, com 3 alterações, e o time dá uma leve melhorada, apesar da pressão que ainda sofre, né? Aos 7 minutos o Romero acerta a trave, se eu não estou enganado, aos 7 minutos que o Romero chuta uma bola na trave, numa boa chegada do Corinthians. Depois o Flamengo chuta 2 bolas na trave, uma falta do De La Cruz e uma cabeçada do Bruno Henrique. O Flamengo chega a ter um gol anulado ali, que confesso que achei, pelo que o VAR, do jeito que o VAR traçou a linha, eu achei que o gol seria validado. Eu sinceramente não consegui ver direito se o ombro estava um pouco à frente ou não. O pé do Hugo parecia, na hora que eu vi que o pé do Hugo estava um pouquinho ali junto com o ombro do Gabigol, achei que estava dando condição legal. Vamos ver aí o que vai sair do VAR, né? Mas o juiz deu impedimento. O Corinthians teve uma boa chance com o Héctor Hernandes, saiu cara a cara com o Rossi, acho que foi a melhor chance que o Corinthians poderia ter na partida. Ele quis driblar uma vez, quis driblar a segunda vez, chutou todo mal ali, acabou sendo substituído. Acho que dessa chance do Corinthians foi a melhor. Depois tem um escanteio para nós também, que o Garro cobra, a bola sobra para o Romero que chuta, o Léo Pereira tira em cima da linha. E o que eu posso falar para vocês é ser repetitivo e falar que assim, pelo que foi o jogo, para o Corinthians está ótimo essa derrota de 1-0. Infelizmente dói falar isso, e essa que é a verdade. Acho que o Carrilho hoje vale o destaque, entrou super bem na partida. Gostei da partida que o Mateuzinho fez também. Não sei se eu vou ser achincalhado ou não por esse comentário, mas eu achei que o Mateuzinho entrou bem na partida hoje, achei que ele fez um jogo bem honesto. Eu estava vendo o jogo no Sport TV, o Villani, que era o narrador, falou que o Corinthians jogou bem melhor o segundo tempo. Eu acho que ser pior do que foi o primeiro tempo não tinha como, né? Então, um time que foi menos pior que o primeiro tempo, com certeza melhorou e teve algumas chegadas. O Mateuzinho também chutou uma bola na trave, já estava esquecendo dessa, que o Yuri também tá entrando. Eu acho que se o Mateuzinho percebe que o Yuri tá entrando no meio da área, ele podia ter tentado tocar para o meio da área para o Yuri bater pro gol, mas tentou o chute ali, bateu na trave. O que posso falar para vocês é que dá uma sensação de alívio pelo que foi o jogo, né? Pelo que foi o jogo, que bom que o Hugo fez valer a gente ter pago essa multa para ele jogar hoje.
E é isso, vamos aguardar o jogo da volta agora. Eu acho que, como eu falei, num cenário de jogo de mata-mata, ida e volta, a gente teve a melhor das derrotas, que é um gol de diferença. Agora vamos trazer para Itaquera a partida, vamos tentar jogar junto com a Fiel. Estaremos lá, se Deus quiser, e vamos ver se a gente não consegue classificar para a final. Queria falar um pouquinho rapidinho com vocês também sobre essa questão do jogo da volta da Copa do Brasil, a CBF passando por cima do regulamento dela, porque é uma coisa muito estranha, né? Clubismo à parte, a gente vem do nosso lado à parte, é um pouco inacreditável o que aconteceu, né? A CBF, ela literalmente rasgou o próprio regulamento. O regulamento diz que quem pode pedir alteração da data do jogo é o clube mandante, no caso o Corinthians, e a televisão. E nenhum dos dois pediram para trocar essa data. Quem pediu é o Flamengo, que é o visitante. E digo mais, o regulamento da CBF fala que não pode ser solicitada essa alteração de data por conta da data FIFA. E a CBF acatou tudo isso, então chega a ser surreal. O Corinthians ia pegar o Atlético Paranaense no domingo, porque, convenhamos, o nosso campeonato é o Campeonato Brasileiro, o campeonato que a gente tem que disputar e pensar o tempo todo, infelizmente, dói falar isso, é o Campeonato Brasileiro, né? Pela situação que a gente se encontra. Então o Corinthians ele teria o elenco, porque também tem jogadores selecionáveis, digamos assim, como Martins, Romero, né? Então esses jogadores, eles não vão jogar contra o Flamengo o jogo da volta, muito provavelmente não irão jogar, né? E eles vão jogar no domingo contra o Flamengo, beleza, só que o nosso campeonato é o brasileiro, e o jogo do brasileiro foi antecipado para o dia 17. Então o Corinthians está sendo prejudicado no campeonato que é o principal campeonato dele. E o Flamengo, que vai ter o elenco completo contra o Corinthians, vai jogar desfalcado um Fla-Flu, não vai jogar contra o Fluminense, um rival deles, e o Fluminense briga direto com o Corinthians lá embaixo. Então, assim, é surreal como o Flamengo foi favorecido nesse quesito. E aí eu tive que ver um pedaço do Marcos Braz falando ontem que a CBF está tendo lisura, né? Que a idoneidade do campeonato, não sei o quê, porque é um campeonato que a CBF organiza, né? E o Campeonato Brasileiro, quem organiza? É a AFA da Argentina que organiza o Campeonato Brasileiro? Quem que organiza o Campeonato Brasileiro? Não é a CBF, então, Marcos Braz? Quem que organiza? Então no Campeonato Brasileiro não tem problema, porque o Flamengo não vai conseguir mais ser campeão, então não tem problema o Flamengo ser prejudicado no Brasileiro. Mas onde o Flamengo tem chance de título, aí tem que ser do jeito do Flamengo. Eu sinceramente não consigo entender. E assim, como eu falei, clubismo à parte, eu vi torcedores de outros times comentando a mesma coisa que eu tô falando. É inacreditável isso. O próprio PVC, que é palmeirense, falou: o Corinthians não conseguiu inscrever o Memphis Depay na Copa do Brasil porque o Memphis Depay ele seria inscrito num sábado e a CBF não tem expediente no sábado. Mas a CBF teve expediente no último sábado, 9 horas da noite, para alterar a data do jogo da volta. É inacreditável, é descarado o que acontece. É descarado o que acontece. E se fosse o contrário? Se fosse o Corinthians pedindo essa alteração, será que teria sido acatado? Se o Galo também vai ser beneficiado, mas se o Atlético Mineiro tivesse pedido para alterar a data, se fosse só um pedido do Atlético Mineiro, será que seria acatado? Cara, é surreal o que acontece. E para fechar o vídeo desse pós-jogo de hoje também, deu muito o que falar numa das plataformas que a gente trabalha, que a gente também tem a nossa página, que é o TikTok, é o meu pós-jogo, né, contra o São Paulo no último domingo. Peço desculpas aos amigos, aos familiares e aos corintianos que viram, eu estava bem bravo por causa do jogo. E a única coisa que eu queria falar é que perder é do jogo. Em nenhum momento eu reclamei da derrota ou coisa do tipo. Falei que as expulsões foram injustas. Isso é mentira, eu não falei isso. Inclusive eu critiquei muito o Fagner, que em vários jogos desse ele acaba nos prejudicando, né? Então teve muito cara que falou: então não era pro Fagner ser expulso? Eu não falei isso. Se o cara vai assistir o vídeo inteiro, vai ver que eu não falei isso. Eu falei que é papelão do senhor Fagner. Foi isso que eu falei. Em nenhum momento eu critiquei. O que eu critiquei foram os critérios usados pelo juiz. Que para o Corinthians qualquer falta era cartão, qualquer faltinha ele estava parando e marcando. E para o São Paulo era difícil dar falta e quando dava falta não tinha cartão. O critério não estava sendo igual para os dois times. Esse foi meu ponto. A reclamação foi só essa. Porque o VAR para chamar para o Corinthians nem pensava duas vezes. Para o São Paulo nem pensava duas vezes. Para o Corinthians não foi chamado uma vez. Antes do André Ramalho ser expulso, o Yuri toma uma cotovelada na boca também ali e ele nem falta deu. Então no último jogo aí eu sei que deu o que falar no TikTok, muita gente comentando. Então é isso, eu estava exaltado, peço desculpas aí pelos palavrões, por tudo isso, mas acabei gravando de cabeça quente e é isso.
Então, no próximo sábado, aí sim, é o campeonato que a gente tem que pensar 100%, é o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, 7 da noite, estaremos lá, estaremos presentes, se Deus quiser. E o que eu posso falar para vocês é que a gente tem que usar a força de casa para tentar sair dessa situação, né? Desses 10 jogos, 6 serão em casa, é muito difícil ganhar todos, a gente sabe que é muito difícil ganhar todos, mas é usar a força de Itaquera, da Fiel, da torcida e vamos tentar ganhar. O Inter está muito bem nos últimos jogos e o que eu posso falar para vocês é que o Corinthians, junto com a força da Fiel, um outro time, vamos desfalcados, sem André Ramalho, sem Fagner, sem Romero, mas eu acho que a gente tem condições sim de competir e de tentar vencer o Internacional e de tentar ganhar, porque a gente mais do que precisa dessa vitória, né? Então vai ser um jogo muito complicado e eu espero que dê tudo certo no final. Com o Flamengo também seria muito complicado e deu certo. Quem sabe contra o Inter dê certo também. É um adversário que nos últimos anos a gente chegou a empatar muito com o Inter, né? A gente empatou muitas vezes com o Internacional nos últimos anos. Perdemos em casa, no nosso último jogo em casa no passado. É verdade, perdemos esse ano no primeiro turno também, um jogo muito ruim nosso. E vamos ver se agora com essas novas peças e mesmo com alguns falques o Corinthians consegue vencer no sábado. Beleza? Então vou ficando por aqui. Como eu falei, obrigado Hugo Souza por essa derrota magra hoje que a gente sofreu. Ainda tivemos uma chance, quase conseguimos empatar o jogo e fica para o jogo da volta. Vamos ver o que acontece para a gente tentar ir para a final da Copa do Brasil, beleza? Então no sábado eu volto no pós-jogo com vocês aí. Um abração para vocês, vai Corinthians, e agradecer a todo mundo que vem apoiando o nosso trabalho, comentando e participando junto com a gente. É isso que a gente quer, nos aproximar dos corintianos, beleza? Um abração para vocês e vai Corinthians!